vivo. Se quiser falar alguma coisa, esperar o pessoal chegar. Mas nós podemos saber se tem gente já na Tá sala? entrando, né? Já tava gravando. Tá tudo ao vivo. Altos entrou. Solicitação. Olá, doutor Oi, Guilherme. olá. Bem-vindo ao Instagram do Opa, Instituto. é novo para mim, doutor. É novo para mim também. Então, você vê o que a pandemia faz a gente fazer, né? Quer dizer, estamos entrando Grandes desafios. nas redes Mas, sociais. aham. Mas não deixa de ser evolução para nós, né? Vamos aprendendo. Eu acho que sim, temos que ter esse jogo de cintura aí, de usar a tecnologia para, né, para educação, né? Que eu acho que é o que nós estamos fazendo aí hoje, né? Com certeza. Como é que está a doutora Carla? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo, senhor. Tudo bem. Eu já vou apresentar vocês. Tá ótimo. Deixa, Ok, vamos aguardar um pouquinho, mais pessoas estão entrando, não é? tá bem. Bem-vindo a todos. Se quiser falando, apresentando ele. Bom, nós já temos várias pessoas aqui no Instagram. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Guilherme Verri, que é médico cardiologista, especialista em fisiologia do exercício. Ele e a sua esposa, doutora Carla, fisioterapeuta, coordenam a clínica Autos, em Campinas, que é uma licenciada Biodelta, da metodologia Biodelta. É um prazer ter parceiros como vocês. E hoje nós vamos falar sobre o pós-Covid, exercícios na situação de pós-Covid. Dr. Guilherme tem experiência na área, ele já tem a vivência também da própria Autos, e ele vai poder abordar várias questões. Eu só vou esperar mais um pouquinho para entrarem mais pessoas, para começar com as perguntas. A clínica Autos chegou a parar na pandemia? Nós paramos, né, naquele início, assim, né, em março, né, houveram aquelas restrições legais, né, do governo estadual, e então nós paramos, fechamos, né, e nós acreditávamos na época que fosse ser por um curto período, né, mas a coisa se estendeu, né? Então a gente teve que assim usar a criatividade aí para dar conta não deixar os clientes assim, né, desamparados, né? E então gravamos vídeos, né, assim de tutoriais para atividade física em casa, de musculação usando equipamentos assim domésticos mesmo, né? E e ficamos orientando, né? Esperando uma brechinha aí para poder reabrir. E Já reabriram? já reabrimos, né? Reabrimos com 30%, né, da capacidade, né? E com todos né, seguindo todos os protocolos aí, né, higiênicos aí, né, de distanciamento social. Então, estamos trabalhando, assim, né? Não ocorreu, graças a Deus, nenhum problema de segurança aí, né? De transmissão, nada, né? Ótimo. A Autos é uma clínica. É clínica, está configurada como E clínica. está configurada como clínica, né? De medicina Perfeito. e fisioterapia, né? Perfeito. A situação é bastante vantajosa
em relação a academias, não é? Isso, por isso que nós pudemos, né, ficar trabalhando abertos, né, com restrição também por conta que as pessoas estavam com medo, né, então houve também lá no início, assim, muito medo, ninguém sabia o que ia acontecer. Claro. Nós estávamos olhando, né, os outros países lá, estava muito grave, né, e então houve essa paralisia, assim, né, inicial, né, e depois, quando eles liberaram as clínicas médicas, nós reabrimos, né, e com algumas medidas de segurança, né, por exemplo, a gente deixava quem teve Covid, né, de 3 semanas de quarentena, pedimos um teste de swab negativo e aí, né, começávamos o trabalho, né. Mas logo assim, já logo que agora nesse ano, já que houve a vacinação da equipe toda, né, que trabalha, né, já foi um grande alívio assim para a gente, né, não ficarmos expostos assim, né. Perfeito, sem dúvida. Bom, doutor Guilherme, nós já temos aí mais de 80 pessoas conosco, né? Eu dou as boas-vindas a todos. Embora eu já tenha apresentado o doutor Guilherme, eu vou apenas repetir que ele e a sua esposa Carla são diretores da clínica Altos, em Campinas. Doutor Guilherme é médico cardiologista e a sua esposa Carla é fisioterapeuta. Ambos têm a especialização em fisiologia do exercício, oferecida pelo Instituto Biodelta. Aliás, esse curso, que já formou milhares de profissionais, vai ter uma nova turma começando agora em agosto e as inscrições já estão abertas. Lembrando que as vagas são preenchidas pelos primeiros inscritos, então quem tiver interesse ou conhecer pessoas que tenham interesse, né, é interessante fazer essa divulgação. O doutor Guilherme vai comentar alguns aspectos conosco do tema do exercício físico na situação pós-Covid. Ele estudou bastante o assunto, ele trabalha com isso, né, na clínica Altos, que é a licenciada Biodelta em Campinas. E então posso começar com algumas perguntas para orientar a nossa conversa, doutor Guilherme? Podemos sim. Eu só queria comentar inicialmente assim sobre o curso de pós-graduação, né? Teve grande impacto na minha atuação no dia a dia, assim, né? O quadro de professores assim de altíssimo nível, assim, né? Inclusive a professora Sandra Nunes, né? Ela tem feito agora as nossas consultorias técnicas, né? Então, assim, nós estamos muito felizes assim em poder fazer parte desse time aí que usa o exercício resistido como medicina, né? Eu tenho tido um impacto muito bom, muito grande assim na minha prática diária, né? Que bom. Sem dúvida, essa é uma área bastante promissora e cada vez mais profissionais estão percebendo isso e se dedicando a essa área, o que é muito bom, porque é algo que a gente estimula há muitos anos, né? E é ótimo ter parceiros aí do nível de vocês. Obrigado. Bom, então, para orientar assim o início das nossas conversas, né? Eu gostaria que o doutor Guilherme fizesse alguns comentários, porque nós sabemos que 80% mais ou menos, né, dos casos de infecção em Covid-19 apresentam um quadro clínico leve, né? Mas nos casos mais graves, quais seriam as sequências de eventos, né? O que acontece no organismo daquelas pessoas que estão apresentando um quadro clínico mais grave? Então, como o senhor disse, realmente assim, 80% dos casos permanece no estágio 1, né? A gente pode dividir
a infecção pelo Covid, basicamente em três estágios, né? O estágio 1, do dia 0 ao dia 5, né? Ele é marcado assim, principalmente pela linfopenia. A pessoa faz um exame de sangue e vai lá aparecer a linfopenia, né? Então, basicamente, assim, nessa fase, o vírus atinge vias aéreas superiores, então a pessoa pode ter uma dor de garganta, pode ter dor de cabeça, né? Pode ocorrer também o início aí da perda de olfato e paladar, que é bastante comum, né? Mialgia e febre, né? Diarreia também pode ocorrer. Muito bem, então a maioria, né, ou não tem nada, ou tem sintomas dessa ordem, leves, e a doença estabiliza por aí, né? O organismo consegue combater o vírus, né? E a pessoa começa a melhorar, né? E se recupera totalmente aí, né? Basicamente sem sequela nenhuma, às vezes fica com ou perda de olfato e paladar por um período maior, né, de algumas semanas. O estágio 2, aí já começa a fase pulmonar, né? Aí o vírus já invade o parênquima pulmonar, né? E aí ele começa, ele produz aquela pneumonia viral, né? Que a gente consegue já detectar nos exames de imagem, de tomografia, já aparece uma imagem em vidro fosco, é característica do Covid, né? Ocorre uma replicação viral, né? O paciente mantém a febre, né? Eventualmente nessa fase, assim, né? Que ela vai do 5º ao 12º dia, dependendo da situação, aí a gente já tem que entrar com antibiótico, né? Nessa fase pulmonar, né? E eventualmente com antibiótico, aí, com algumas medidas assim de suporte, o paciente também freia o processo por aí, né? O organismo consegue, com a ajuda de antibióticos, aí consegue debelar a infecção, né? E não precisa internar, não precisa de maiores cuidados aí. A gente, nessa fase, assim, eu atendi muitos por telefone mesmo, né? A gente põe o telefone, como nós estamos fazendo agora, orientava o paciente a comprar o oxímetro e a gente ficava monitorizando a distância, né? Monitorizava a febre, a saturação de oxigênio e, né, cuidávamos assim à distância, né? As farmácias aí elas liberaram as receitas de antibiótico via digital, né? Então a pessoa ia lá, comprava o remédio, ficava na sua casa, né? Sem precisar se expor outras pessoas, né? A deslocamento, né? E ao hospital, tá? Mas uma parcela desses pacientes que entraram na fase pulmonar, elas vão ter hipóxia. E a hipóxia começa detectada ali pelo oxímetro, né? E até a sensação de falta de ar mesmo da pessoa. E aí, nesse caso, então, que necessita, assim, de oxigenoterapia, aí a pessoa deve procurar o hospital e vai ter que ser internado e receber o oxigênio suplementar, né? Nessa fase, aí também já repete, se não fez um exame de tomografia, repete o exame para graduar, né, a porcentagem de pulmão acometido, né? E assim, alguns serviços já entram com os corticoides, né? Porque aí já é uma fase, começa a entrar a fase inflamatória, né? E os corticoides aí são imunossupressores, tentam de frear esse processo inflamatório que começa a ficar exacerbado, né? Se lá atrás, né, entre o dia 0 e o 5º dia, houve uma falha da imunidade em não frear o processo, a infecção viral, nessa fase o sistema imune está muito ativo.
ele começa a produzir aí uma tempestade das citocinas, né? Uma reação inflamatória sistêmica, né? Os pacientes podem evoluir aí, então, para comprometimento cardiológico, né? Injúria cardíaca, insuficiência renal, as enzimas hepáticas elas vão subir, né? Alguns serviços também nessa fase assim, grau, o estágio 2, né? Com hipóxia, eles estão já dando assim os antivirais, né? O Remdesivir, por exemplo, é uma dessas medicações, né? Mas, eventualmente, também não resolve e 5% dos pacientes que foram infectados pelo Covid vão necessitar de UTI, né? Aí já com essa tempestade inflamatória causando várias alterações aí, né? Podendo afetar aí o coração, o rim, né? Quando ocorre essa somatória, né, de insuficiências cardíacas e renais, por exemplo, e se tiver uma idade avançada, a mortalidade é muito alta, né? Gira em torno aí de 80% dos pacientes quando tem comprometimento cardiológico, renal e é idoso, né? Então é muito grave mesmo, né? Assim, pode não dar nada em 80%, mas 5% dos pacientes vão ter essa evolução com essa tempestade inflamatória, né? É um desequilíbrio do nosso sistema imune, que deixamos escapar lá atrás a infecção viral, mas que do meio, né, em torno do 10º ao 14º dia, começa a atuar de uma forma exacerbada, né? Então, E no caso, quando o coração é afetado, como é que ele é afetado? então, o coração ele pode ser afetado assim de uma forma direta, né? Assim, o vírus ele pode infectar o cardiomiócito, né? Diretamente, né? E aí ele vai causar alteração da contratilidade do miocárdio, necrose, né? E se for uma área grande, vai gerar insuficiência cardíaca, né? E essa é a forma direta da infecção do cardiomiócito. Ocorre também a injúria cardíaca pela, pela tempestade de inflamação, né? Então, vão ocorrer tromboses, né? Pela vasodilatação, disfunção endotelial, né? E alterações assim de fluxo. O paciente pode ter hipovolemia, hipotensão, né? E a própria hipóxia da falência pulmonar gera assim um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e a necessidade de oxigênio do coração. E ele pode ter essa isquemia. Então ele tem aí a disfunção e a insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue suprir de sangue os tecidos do corpo, né? Então também pode afetar a parte cerebral, né? A parte pulmonar, que não vai receber sangue suficiente, né? Então, a insuficiência cardíaca, ela comprometendo, ela pode, o paciente pode não ter nada, né? Ser saudável do ponto de vista cardiovascular e ocorrer essa injúria, né? Ou ele já pode ter algum problema e isso aí vir só agravar, né? Mas o fato que quando ocorre esse comprometimento cardiológico, a mortalidade aumenta bastante, assim. Então, lá na China, nos primeiros meses, em pacientes que foram internados, né, por conta do Covid, a mortalidade de quem teve lesão, né, cardiológica, assim, pode ser uma miocardite, né,
de quem não teve foi assim, 51% de mortalidade para quem teve miocardite contra 5% quem não teve, né, a miocardite. E esses, além da miocardite, que é essa inflamação, ela pode ter insuficiência coronária aguda, né, por conta da trombogênese, do aumento da trombogênese, né. E isso, por exemplo, é grave no caso, assim, na vigência do COVID, né, na vigência da infecção pelo COVID, o paciente que tem um infarto, a mortalidade dele, do INCOR, né, onde foi feito o estudo, aumentou 10 vezes. Né? Era 2,5%, passou para 23%. Quem infarta na vigência do COVID. Né? Então, isso por conta da inflamação toda, né, que é causada, né? Ou seja, quando a COVID complica, a situação fica delicada. Como é que a Covid afetou a situação de saúde pública na maioria dos países? Olha, aqui, assim, pela questão do medo das pessoas, né, até as imposições legais aí, né, de deslocamento, né, a gente, aqui no INCOR, por exemplo, né, houve uma redução dos atendimentos cardiológicos nos meses de março e abril de 50%, né, em relação a 2019, né? Então, sendo desses 50%, 32% por infarto do miocárdio, né? Então, onde que estavam esses pacientes, né? Por que houve tanta redução, assim, dessas estatísticas, né? As pessoas, elas estavam provavelmente infartando em casa, né? Isso aí gerou um outro problema, que foi que no mês seguinte, né, em maio, houve um aumento da incidência de internação por insuficiência cardíaca. Né? Então, os pacientes deixaram de ir, né, às vezes, numa situação que normal, né, teriam procurado o serviço médico. Nessa situação de lockdown, né, de isolamento, eles não foram ao hospital, né, e ficaram numa situação mais grave. Né? Na Itália, por exemplo, para se ter uma ideia, assim, a mortalidade geral de infarto em 2019 né, foi de 4% dos pacientes que chegavam no hospital. Né? Muitos não chegam. Assim, um infarto do miocárdio é uma situação grave, porque 30% a 40% morre na rua, morre em casa, né? Então, dos que chegam, a mortalidade é em torno de 4%. Em 2020, já no meio da pandemia, né, a Itália foi um país muito afetado, a mortalidade subiu para 13%. Então, isso sugere algumas situações. Ou a pessoa retardou a ida, chegou numa situação mais grave, né? Ou havia um colapso do sistema de saúde, onde se você tem uma outra doença grave, você não tem onde você é atendido, né? Está tudo lotado, né? Você não tem recurso humano, não tem recurso local, né? Material, medicação, né? E a gente não sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Mas houve esse grande aumento de mortalidade lá na Itália por infarto, né? Outras questões importantes também. A OMS, ela relatou, assim, no mundo inteiro, um abandono, né, de tratamento por hipertensão em torno de 55% dos pacientes deixaram de ir aos ambulatórios, né? Pararam de ser atendidos, né? pelos serviços médicos. E de diabetes mellitus, em torno de 40% abandonaram o tratamento. Câncer, 42% dos pacientes
né, deixaram de seguir o acompanhamento. Então, quer dizer, a pandemia trouxe questões assim, né, de saúde pública muito graves, assim, né? Porque não é só o Covid, né? Existem outras doenças graves também, né? Mas a gente não sabe até que ponto, quanto que vai ser, qual a magnitude disso aí, né? Tá por vir, né? Outras questões também é o que nós estávamos conversando agora há pouco, assim, né? A telemedicina, né? Aumentou muito, né? Então, nós passamos a atender à distância, né? Então, eu ia para o consultório, tinha lá as consultas marcadas e eu atendia via vídeo, né? Na maioria das vezes a gente conseguia resolver o problema pela teleconferência, né? E também no hospital, né? Nós temos lá uma reunião da cardiologia semanal, onde se discute casos, né? E então o médico ou a enfermeira levam as imagens do paciente, dos exames, tudo, e a gente troca ideia ali pessoalmente ali, né? Mas isso aí passou a ocorrer via Zoom, né? Então a gente não deixou de fazer essas reuniões, né? Continuamos a ter essa educação continuada aí, né? Só que à distância. Então isso foi aumentou muito no mundo inteiro, né? Tem a gente observou isso daí. Outra coisa são os equipamentos assim, né? De monitorização à distância. Então o paciente ele adquire um oxímetro, né? Existe até um eletro, né? Que você põe no peito e ele é um pequeno aparelhinho que o paciente põe no peito, quem tem arritmia e tal, e ele põe no peito e a gente consegue, né? Ele manda para a gente o traçado em tempo real, né? Então a gente passou a acompanhar esses pacientes em casa, eles em casa, né, e com segurança, né? Deu para resolver bastante coisa. Que bom. Escuta, vamos falar um pouquinho de exercício. Covid e imunidade têm íntima relação. Como é que o exercício físico afeta a imunidade das pessoas e, particularmente, as pessoas idosas? Olha, o músculo, né? Assim, já existem já até uma nova, né? As disciplinas assim estão estudando muito, né, essa questão da imunidade, né, e a atividade física lá, né? O primeiro que levantou essa hipótese eu esqueci o nome do médico lá, mas ele monitorizou os corredores da maratona de Boston em 1903, assim, alguma coisa assim. E ele notou já que ao terminar a prova, havia um aumento expressivo do número de leucócitos, né? Denotando aí o sistema imune reagindo a um esforço, que correr uma maratona é um grande esforço, é um esforço extenuante, né? Então, o músculo em si, né? O exercício, ele afeta a imunidade, né? Então, o exercício, enfim, né? A gente todos já sabemos, né? Ele consegue, eu no meu caso, eu prescrevo, faz parte do meu dia a dia, assim, né? A gente prescrever a atividade física para controlar a obesidade, controlar o diabetes, hipertensão, né? E uma doença metabólica, né? E o exercício regular, ele ajudando a controlar, né, esses distúrbios metabólicos que são pró-inflamatórios. Eles têm a pessoa obesa, né, o diabetes, ele institui no organismo um estado pró-inflamatório, né? Você vai lá encontrar mais lá interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, essas são citocinas inflamatórias. E mais recentemente, aí, né,
estudos aí nessa linha, assim, para testar mesmo, né? Com exercício aeróbio e resistido, assim, às vezes comparados, né? Eles conseguiram detectar também um aumento da proliferação dos linfócitos T, que produzem os anticorpos, né? São, assim, a imunidade mais, a nossa imunidade mais complexa, né? Assim, se a gente for querer, assim, dar um panorama, assim, a gente tem duas linhas de defesa. A primeira linha é a imunidade inata, né? Por exemplo, a gente já nasce com ela, né? Os nenês já têm a imunidade inata, né? Então, é uma defesa química e física, né? Contra os organismos aí invasores, né? Então, inclui macrófagos, suas células natural killers, né? Neutrófilos, citocinas, né? Óxido nítrico, tem um ânion superóxido, né? Então, essa é uma primeira linha mais simples, né? Mas ela é eficaz, assim, nos mais jovens. Ela é mais eficaz nos jovens, né? E o idoso tende a perder um pouco essa primeira linha de ação. A segunda linha é a mais complexa, é a adaptativa. É aquela que, por exemplo, a gente adquire com as vacinas, né? A gente recebe um antígeno e produz um anticorpo contra aquele antígeno. Então, essa é uma imunidade mais complexa, né? Envolve aí os linfócitos T, linfócitos B, os anticorpos produzidos pelos linfócitos e algumas citocinas também, né? Então, o exercício ele atua nas duas frontes aí. Ele tanto é anti-inflamatório, né? Reduz o estado inflamatório do organismo, como ele também aumenta as células vigilantes aí, né? Que produzem os anticorpos, né? Então, os idosos, né? Eles tendem a terem menos atividade física, né? E eles tendem, então, a ter mais doenças, mais comorbidades, como diabetes, pode ter o excesso de gordura corporal, né? E esse estado, né, deixa os mais vulneráveis às infecções aí, né? Tem uma outra questão também, isso eu estou falando assim, o exercício regular, ele modula a imunidade. O exercício, quando é muito vigoroso e por um tempo prolongado, ele vai reduzir a imunidade transitoriamente. Então, se ele não tem um descanso apropriado entre uma sessão e outra, esse indivíduo vai ter mais risco de infecção. A gente vê bastante assim, né? Esses atletas ultramaratonistas, esses que fazem esforços prolongados, às vezes por vários dias, eles têm mais infecção respiratória do que o sedentário, por exemplo. O melhor dos mundos é ficar na atividade física regular e moderada, né? Ela tanto pode ser atividade, o exercício aeróbio, né? Como o treinamento resistido. Os dois produzem esse efeito, né? Anti-inflamatório via citocinas, né? E aumenta a imunidade celular. Os dois tipos, né? Produzem esse efeito. Então, por exemplo, né? Nós vimos assim um estudo aqui feito no Brasil por pesquisadores aqui brasileiros, né? Em relação ao COVID, né? Ao COVID em idosos, quem era ativo, né, teve menor tempo de internação, teve menor incidência de pneumonias, né? E um outro estudo também com pacientes de COVID em relação à imunidade foi feito na Espanha, com 552 pacientes que ficaram internados no hospital da Espanha. Eles foram separados entre ativos e sedentários, né? E o que se percebeu
ao fim do estudo foi que a mortalidade dos pacientes ativos foi de 1,8%. E a mortalidade dos sedentários foi de 13,8%. Ou seja, 7 vezes mais, né? É difícil você ter uma medicação que tenha tanto benefício, assim, né? E sem efeito colateral. Então, uma simples medida de você manter uma atividade física regular, ela é igual uma vacina, né? Ela reduz a imunidade, a incidência a vulnerabilidade, né, de infecções. E agora, né, nessa época de pandemia, é essencial, é fundamental para os idosos manterem uma rotina, né, regular de atividade física. E você fez um comentário sobre efeitos semelhantes de exercício aeróbico e resistido, e eu tive contato recentemente com um trabalho que ainda não foi publicado, mas está em vias de, feito aqui no Hospital das Clínicas, mostrando que as pessoas que tinham maior massa muscular e força no momento da internação pelo Covid evoluíram muito melhor do que as pessoas que tinham menores níveis de massa muscular e força. Então, é um aspecto bastante interessante para a gente considerar, né, na hora de orientar exercícios, né? Sim, porque o exercício resistido é o que aumenta a massa, né? É o que aumenta a massa e a força. A gente sabe que o treinamento aeróbio é excelente, né? Ele aumenta a capacidade aeróbia, né? O VO2 máximo. Isso reduz mortalidade, assim, né? Mas o que aumenta a força é o treinamento resistido, né? Com pouco efeito no treinamento aeróbio. E aí, né, a gente levando isso daí assim para um outro tipo de paciente que agora eu tenho passado a atender. Nós estamos dando assistência a um residencial de idosos, onde nós montamos a clínica Autos lá dentro, né? É assim, é o que limita, né, a capacidade funcional, né, dessas pessoas mais frágeis aí, né? Então, muitos têm sarcopenia, muitos têm lesões osteoarticulares, né? É a falta de força, né? Eles não têm, né, força para levantar sozinho, né? Não conseguem andar nada, né? Subir um lance de escada, né? Então, Essas pessoas não conseguem fazer nada aeróbico. não conseguem, realmente, né? Mas o que a gente observou também é que o treinamento resistido devolveu essa capacidade para eles de fazer a atividade aeróbia. Ou seja, ele aumenta também, né? Ele aumenta também o VO2 máximo. E na prática, quem trabalha assim, com pouco tempo, entende? Assim, a gente com pouco tempo, assim, com meia hora de treinamento resistido, o efeito dessa meia hora, ele é mais potente do que se você pegasse a pessoa e andar. Aí você tem que ir junto, né? Amparado, né? E ali a gente põe no equipamento, a gente pode fazer com mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então, é mais eficaz, assim, se a gente for levar em consideração essa questão, né? E eu acho importante, né? E escuta, vamos falar um pouquinho de exercício no caso da insuficiência cardíaca crônica, que é uma condição bastante comum, não é? E em qualquer situação de envelhecimento, mas no pós-Covid também. Como é que fica o exercício na insuficiência cardíaca crônica? Então, como eu tinha falado já anteriormente, quando o coração está insuficiente, né, a pessoa não recebe, os órgãos, os sistemas não recebem sangue, oxigênio, né, suficientes, né? Então, o pulmão não recebe oxigênio suficiente, os músculos esqueléticos não recebem sangue suficiente, né? Então, o que a gente espera disso daí? A gente espera falta de ar, né? A gente espera fadiga, né? Fraqueza muscular e fadiga,
e uma tolerância ao exercício muito reduzida, né? Baixa capacidade funcional. Isso aí se traduz a perda de independência dessas pessoas, né? Então, o treinamento físico, assim, né, fundamental, né, que a gente faz, se puder combinar, né, os dois tipos de exercício, é ótimo, né? É muito bom, né? A gente consegue potencializa o efeito do outro. O exercício aeróbio aumenta a capacidade aeróbia da pessoa, né? Ela, com o tempo, reduz a frequência cardíaca, tem um efeito ótimo na pressão arterial, né? Ajuda a controlar o diabetes, né? A obesidade e tal. Mas o treinamento resistido, ele dá força para as pessoas. Isso a pessoa sente assim de imediato, né? Ela aumenta a qualidade de vida dessa pessoa a curto prazo, né? Então, o que eu observo é o seguinte: a questão da segurança, né? Para a gente prescrever um treinamento aeróbio para uma pessoa, para ela ir andar na rua, às vezes, né? Ou para andar sozinha. Então, esses pacientes, né, que têm insuficiência cardíaca, na maioria das vezes eles são idosos, né? Então, e eles são frágeis. Então, o risco de queda é alto para a pessoa ir se exercitar sem ter alguém junto, né? E existe a questão da segurança cardiológica, né? O risco de arritmias, insuficiência coronária aguda, né? Agora, com o treinamento resistido, a gente faz adaptações, né? Com um menor número de repetições, né? A gente dá um intervalo maior entre as séries, né? Então, exige menos do sistema cardiocirculatório dessas pessoas. E o que eu observo é o seguinte: eles conseguem fazer muito mais, né, o treinamento resistido do que o treinamento aeróbio. Então, Sem dúvida. E tem o benefício, né? E tem o benefício também, né, que o treinamento aeróbio proporciona. Então, eu tenho optado, né, na maioria das vezes, né, por manter o treinamento resistido regular, né? E a gente consegue aumentar, por exemplo, lá na autópsia, a gente treina o paciente aerobicamente com pouca carga e um volume maior, né? Mais repetições e pouca carga. Isso vai condicionar ele aerobicamente, né? E a gente consegue fazer isso nos equipamentos dos grandes grupos musculares. Então, a gente põe pouquinha carga e várias repetições, né? Esse tipo de abordagem acaba melhorando a capacidade aeróbia também, né? Com segurança, com muita segurança ali, né? Ali os equipamentos são muito confortáveis, né? As pessoas são robustos, muito confortáveis, as pessoas se sentem seguras ali, né? A nossa experiência, doutor Guilherme, é que as pessoas mais fragilizadas têm muita dificuldade para fazer repetições altas, mesmo com baixa carga. Então, a nossa conduta é trabalhar com repetições mais baixas, tentando aumentar a carga, e naturalmente na evolução isso pode evoluir, né? Mas inicialmente a pessoa tem muita dificuldade para repetições altas, mesmo com cargas baixas. Isso. Aí a gente associa o treinamento aí com progressão com progressão de carga também, né? Para ter esse benefício da força mesmo, né? Que é o que acaba impactando mais assim no dia a dia da pessoa, né? Inclusive atuando na sarcopenia, né? Tendendo a reverter, né? Pelo menos minimizar a sarcopenia. Sim, né? sim. A sarcopenia é uma questão assim importante, assim, né? Inclusive com relação ao COVID, né? Então, dando um retrospecto assim, né? A sarcopenia
foi o que o Irving Rosenberg, né? Ele cunhou esse termo, né? Que em grego é a perda de carne, né? Então, até então, né? A sarcopenia ele caracterizou como a perda de massa e força muscular com o envelhecimento, né? E até então achava-se que era fisiológico, assim, como a osteoporose, a osteopenia era, né? Achava-se que era, né? Mas não, é uma doença que você tem que tratar, né? Tem tratamento específico, assim como a osteoporose tem também. Então, a nossa perda de massa e força, ela habitualmente começa assim, em torno dos 40 anos, né? E ela, por exemplo, até os 60 anos, a gente já perdeu 10% da musculatura. E a partir dos 65, vai em torno de 1% por ano, né? Isso se a pessoa for sedentária, se ela não não tomar nenhuma atitude, né? E ficar parada, né? Mas as causas aí são da sarcopenia, aí são multifatoriais. Então envolve o sedentarismo, a vida sedentária, queda nos níveis de testosterona, queda de estrogênio, queda de níveis de hormônio do crescimento, infiltração de gordura nas fibras musculares, né? Aumento da resistência à insulina, deficiência de vitamina D, e uma coisa importantíssima também é a baixa ingesta de proteína. Que as pessoas vão ficando mais velhas, elas às vezes vão tendo dificuldade de consumir toda a proteína que é necessário. Que elas precisam, por exemplo, em torno de 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Isso é uma conta assim por baixo. Se ela tiver uma doença crônica, eventualmente precisa de mais, né, para suprir, né, essa perda de massa muscular, né? E a sarcopenia induz a vários agravos aí de saúde, né? Então a pessoa fica fraca, né? Ela tem essa perda de força, ela tende a ficar mais imóvel, né? Tende a ficar mais sedentária. O sedentarismo aí já leva a várias outras desfechos, fica mais fraco, tem mais instabilidade articular, por exemplo, aí a pessoa tem dor e fica mais imóvel ainda, né? Então, é um ciclo vicioso. Então, essa questão articular. Além disso, ela aumenta o fator de risco, como foi, né, observado no trabalho de quem tinha mais músculo, tinha um desfecho melhor na questão do Covid. A sarcopenia aumenta a mortalidade por todas as causas, né? E gera esse estado pró-inflamatório, né? E o estado pró-inflamatório, nós já conversamos, ele desequilibra a imunidade, né? Na questão do Covid, então, aí, né, fica muito grave. Por exemplo, assim, os pacientes sarcopênicos que pegam Covid, a mortalidade é de 17,2%, contra 2,2% de quem tem a saúde musculoesquelética, né? Então, piora muito, né, o desfecho aí. Ou seja, a reabilitação pós-Covid é bastante complexa, né? Exige uma abordagem multifatorial, né? A gente tenta, na autose, assim, individualizar, né? Cada um vai ter o Covid vai pegar uma questão mais importância, uns vai pegar a parte pulmonar, outros vão sair sarcopênicos, né? De uma internação, às vezes, longa, né? Por exemplo, de um mês em repouso no leito, né? E isso vai gerar muita perda muscular, né? E fraqueza. Outros têm a miocardite, né? Que temos que tomar cuidados específicos, assim. Então, quando a pessoa nos procura lá para uma reabilitação, né? No caso, assim, pós uma infecção moderada, a grave pelo Covid, a gente faz uma
uma avaliação criteriosa, assim, né, que envolve a parte cardiológica, né, eu faço um exame físico, né, minucioso, pode envolver assim um eletrocardiograma, eu tenho lá a condição de fazer um mini teste de esforço ali e o ecocardiograma também se precisar. A avaliação metabólica, né, com exame de sangue, eventualmente, né, e a gente faz também uma medida de uma avaliação pela bioimpedância, para medir a massa muscular e a gordura corporal, né? Então, nos pacientes, por exemplo, que tem miocardite, né, aquela lesão miocárdica, ou pela inflamação ou pela infecção direta ao coração, ele recomenda-se que eles ficam de 3 a 6 meses sem fazer atividade física aeróbica. Eles podem andar só, né, com risco de arritmia, né, e é o principal perigo aí, né? E eles podem ir voltando, né? Eles podem voltar às atividades normais, por exemplo, quem gosta de correr, quem gosta de jogar tá difícil jogar alguma coisa hoje em dia, né? Mas é correr mesmo, é sozinho. E eles podem ir voltando às atividades à medida que os marcadores de injúria cardíaca estejam normais, e não tenham mais arritmias, aí eles podem ir voltando à atividade física habitual deles, assim, né? Mas lá E é interessante. Então, pode terminar. Aí continua a avaliação, né? A Carla faz a avaliação de força deles, né? Da avaliação do tônus muscular, né? A gente tem um dinamômetro, mede a força de preensão palmar. A gente faz o teste de sentar e levantar, né? Que testa a musculatura dos membros inferiores. E a partir dessa avaliação, a gente propõe aí, né, uma reabilitação, né? Sempre o treinamento resistido antes do treinamento aeróbico. Sempre assim. A gente tem observou que dessa forma a evolução é melhor, né? A evolução é melhor. E o que a gente... Bom, lá, os protocolos de segurança são aqueles, mais ou menos, o SWAB negativo, né? Para ingressar lá, a gente observa se tem temperatura, a saturação de oxigênio, se o indivíduo está fadigado ou não. Isso é uma questão importante de não... A gente vai devagar, mas vai sempre, né? Assim, devagar e sempre. Esse é o nosso lema lá, porque o que acontece? Quem teve o Covid está com o sistema imune ainda comprometido, né? Às vezes você tem sequela pulmonar, né? E se a gente estressa muito o sistema metabólico, há uma produção de cortisol, né? Que é um hormônio aí do estresse, e esse hormônio ele é imunossupressor. Então, não é incomum, né? A pessoa recuperada já do Covid, tem alta, aí começa a fazer a reabilitação, às vezes vão com a gente lá, e eventualmente eles estão fazendo outras coisas, né? À parte, assim. E aí tem pneumonia. Então, são pneumonias chatas de tratar, né? Às vezes precisa de 2 ou 3 esquemas de antibiótico, às vezes é por fungo, né? Que envolve um tratamento prolongado, um tratamento hepatotóxico, né? Então, a gente toma muito cuidado para não sobrecarregar. Os aumentos, né, são muito discretos, né? Muito leves, assim, né? São muito graduais, assim, pouco a pouco, né? Isso aí é fundamental. Doutor Guilherme, nós temos uma limitação de tempo e nós temos apenas mais 5 minutos. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque nós temos aí cerca de 120 pessoas nos ouvindo. Poxa, A maioria que bom. é profissional, a maioria é profissional que trabalha Sim. com atividade física, né? Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para comentar sobre uma orientação da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte para as pessoas que tiveram Covid e estão pensando em retornar aos exercícios.
lembrando que 30%, mais ou menos 30% das pessoas que tiveram Covid podem apresentar uma miocardite até assintomática. Sim. Então, quando essas pessoas pretendem voltar aos exercícios, alguns cuidados devem ser tomados. E a sociedade tem uma conduta, que naturalmente é o que se faz habitualmente, mas é bom que todos tenham esse conhecimento, não é? Então, não se deve nem tentar exercícios antes de 2 semanas da pessoa estar totalmente assintomática. Então, teve Covid, muito bem, quer fazer exercício, espera pelo menos 2 semanas a contar do desaparecimento total dos sintomas. E antes de começar qualquer exercício, uma avaliação cardiológica, como se faz aí na Altos, né? Sim, sim. Então, um eletrocardiograma, geralmente uma dosagem de enzimas, né, a troponina. Então, o eletrocardiograma de enzima para qualquer pessoa que teve Covid e pretende fazer exercício. Se estes exames estiverem alterados, essa pessoa não vai fazer exercício, vai passar para a ressonância magnética e, a critério do profissional, ela vai tratar a sua miocardite. Mas digamos que eletrocardiograma normal, troponina normal. Ela pode começar o exercício, mas sempre leve, com lenta evolução, de preferência o resistido antes, aeróbico depois. Mas se nesse processo de exercício leve ocorrerem sintomas, volta para o cardiologista, faz ressonância magnética e confirmou miocardite, é como você já disse, 3 a 6 meses sem exercício. Então, isso já tinha sido colocado, mas é interessante comentar para todos, né, que existe aí um protocolo e que as pessoas não devem começar o exercício pós-Covid sem uma avaliação cardiológica. Acho que a segurança realmente ela deve estar em primeiro lugar aí, né? Bom, como o nosso sistema vai cair, mesmo que sem nos pedir autorização, ele vai cair. Estamos aqui no finalzinho, eu agradeço muito a sua participação, tenho certeza que foi muito útil para todos e vamos continuar em contato. Parabéns à equipe da Altos, né? O trabalho está sendo desenvolvido com muita competência, eu fico muito feliz por ter alguma participação nisso. E muito obrigado mais uma vez a você, a Carla. Eu que agradeço, doutor. O curso está acontecendo à distância? Sim, o curso está acontecendo à distância e agora, em agosto, começa uma nova turma que, a princípio, é presencial, não é? Mas enquanto houver restrições, ele vai ser à distância. Quando for possível, volta a ser presencial com as aulas na Faculdade de Medicina da USP, como foi o seu caso, né? Como foi o caso da doutora Carla, né? Então, e volto a lembrar para os interessados que as inscrições estão abertas, começa em agosto, e as vagas serão preenchidas pelos primeiros inscritos. Bem, então, mais uma vez, muito obrigado a vocês e obrigado a todos que nos prestigiaram. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.